Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 8 da matéria de Meteorologia Aeronáutica. E essa matéria hoje nós vamos falar de umidade atmosférica, né? Então vamos lá, umidade. A água, ela existe na atmosfera em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, toma a forma de neve, granizo, granizo pequeno, nuvens e nevoeiro congelante. Já no estado líquido, toma a forma de chuvisco, chuva, nuvem e nevoeiro. Já no estado gasoso, é conhecido como vapor d'água. Bom, já que ela se apresenta sob diferentes estados físicos diferentes, vamos tratar então das chamadas mudanças de estado. A água, estando no estado sólido, necessita de certa quantidade de calor para passar para o estado líquido. Fusão é o nome do processo. Se continuar absorvendo calor, ela passará para o estado de vapor, chamada de evaporação. Quando no estado de vapor, há necessidade da liberação do calor para o retorno ao estado líquido, chamado então de condensação. E se continuar liberando calor, ela voltará à forma sólida, a chamada então de solidificação. Então a gente percebe que os chamados diferentes estados físicos na qual a água vai se apresentar na atmosfera tem relação direta com a quantidade de calor que ela carrega, né? Então quanto mais quantidade de calor, mais próximo do estado gasoso ela se movimenta, né? Quando ela perde esse calor, ela vai rebaixando até se tornar no final os cristais de gelo, vai se tornar, passar para o estado sólido. Então a questão é que o chamado calor envolvido no processo é que vai determinar o estado físico que a água vai se apresentar aí na nossa atmosfera. Então a gente vai analisar isso agora nas próximas páginas. Então na passagem do estado sólido para líquido e para gasoso, o que é que acontece então? Existe absorção de calor. Então nós saímos aqui do sólido, ela passa para o líquido porque absorveu calor. Se ela continuar absorvendo calor, ela muda do líquido para o gasoso. Então, do sólido para o líquido gasoso, há então absorção de calor. Já na passagem dos estados gasoso, de volta para o líquido, de volta para o sólido, existe o processo inverso. Existe liberação de calor. Então o que é que o vapor d'água tem que fazer para ele voltar a se apresentar no estado líquido? E o que precisa que a água da atmosfera se solidifique, se transforme em cristais de gelo? É preciso simplesmente que ela liberte este calor na mesma quantidade. Bom, então como o calor é o fator preponderante, a meteorologia chama a quantidade de calor necessário para mudar a água de seu estado físico de calor latente, tá? Então, calor latente é a moeda de troca, né, que a água tem para que ela possa então passar de um estado para outro, né? Então, se ela sai lá do líquido, recebe calor, ela vai para o gasoso. Do gasoso ela cede calor, ela volta para o líquido. Então é necessário que haja trocas de calor para que então haja a mudança de estado. Esta propriedade da água é muito importante no controle da chamada amplitude térmica, não permitindo que a temperatura do ar suba muito durante o dia e nem baixe muito durante a noite. A passagem tanto do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido denomina-se sublimação. Então, olha que coisa interessante, né? Você já deve ter ouvido falar que nas regiões desérticas, onde o grau de umidade do ar é bastante baixa, existe um processo de superaquecimento durante o dia. Porém, quando a noite cai, nas madrugadas, a temperatura ela vai caindo, parece que indefinidamente, né? Podendo chegar até a temperaturas congelantes.